Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, como é uma sequência e além de uma sequência, um início, né, da nossa última aula, a gente fez toda uma sequência de uma arte que veio se estendendo, trazendo toda uma questão de uma evolução cultural, religiosa, social, que culminou ali na formação dos povos que hoje a gente tem conhecimento como os europeus, né, e toda essa influência cultural, religiosa e social que exerceu sobre o mundo, inclusive a cultura cristã, né, que aí exerce uma grande influência sobre nós, sobre a nossa cultura, nada mais é apropriado do que a gente iniciar agora, falar sobre a construção da identidade, da arte, da cultura brasileira, tá? Eu fiz, inclusive, a correção das questões do simulado do Enem de vocês e tem uma questão que aborda, né, um pouco essa comparação estética e a valorização da cultura, né, do indígena, da apropriação cultural indígena, da formação cultural brasileira em detrimento à cultura europeia, né? E depois uma colocação de uma cultura europeia como sendo superior, como se fosse um povo mais desenvolvido. Isso é dado por conta ali de já ter o domínio da escrita, né? Então acaba colocando um desenvolvimento mais pleno numa comparação. Mas isso não reduz, não minimiza, não inferioriza a qualidade tanto técnica quanto social, quanto na noção de comunicação, representação cultural da arte indígena, né, que é conhecida também como arte primitiva no Brasil. É muito rico, é muito valorizado, é muito significativo e simbólico para esses povos. Não vamos entender os indígenas como alienados à comunicação, à sobrevivência, à organização em classes e castas e tudo mais, como se fossem primatas. Infelizmente, os nossos livros didáticos nos trouxeram ao longo dos anos uma cultura indígena muito inferiorizada, né? Aquele sincretismo onde o indígena só aparece como sendo que fornece algumas palavras para a gente ou alguns hábitos simples ou algo com alimentação, né? A ideia da mandioca, o milho e tudo mais. Mas a influência indígena no território nacional, a influência indígena em toda a nossa formação e estrutura social é muito forte, ela é muito interessante. É bacana a gente pensar e entender que quando os portugueses aqui chegaram, eles chegaram doentes, eles chegaram deteriorados, eles chegaram em condições horrendas, né? As 13 naus ali e tudo mais, tem toda uma abordagem histórica, mas os indígenas, ao mesmo tempo que se maravilharam com aquelas coisas diferentes, se assustaram, eles também viram que eles tinham muito a fornecer em vários aspectos. O interesse basal e principal ali dos povos portugueses era o ouro, tanto que eles mostravam objetos ali em ouro, perguntando se eles reconheciam, e por muito acredita-se, né, que um certo entusiasmo em ver aquilo acabou fazendo com que os portugueses acreditassem que eles reconheciam que lá teria muito ouro. Tanto que foi uma das grandes buscas, né, dos colonizadores. Isso se dá aí logo, mas vai passar-se um tempo, claro, no barroco, né, brasileiro e no ciclo do ouro mineiro, a descoberta dos metais preciosos. Mas antes disso, a gente tem várias formas de cultivo e de exploração no Brasil, muito antes do ouro, tá? A gente vai ver todo um processo aí do plantio de açúcar, ele é muito forte, principalmente no Nordeste, Norte do Brasil. A capitania ali de Pernambuco com os holandeses trazem uma nova temática para aquela região, a gente vai falar sobre isso, é muito interessante ver também a arte holandesa e como ela influenciou a cultura europeia, porque é uma arte de exportação e como ela se inspira na cultura indígena, que de novo é muito rica. Quando esses povos europeus começam a chegar para o Brasil, já tem indígena que, sei lá, eles já tinham mais de 50 tipos de bebidas fermentadas alcoólicas com diferentes funções. Isso que os portugueses registraram, tá? Com N funções medicinais para o corpo. A gente tem muito dessa apropriação aí da medicina indígena, que é muito rica, né? Essa ideia em relação ao meio, à natureza, algumas valorizações que é muito interessante. E lembra que a gente até falou em sala de aula, né, sobre arte rupestre, vamos pegar esse paralelo que é bem interessante,
Ainda os indígenas sendo considerados como artistas e figuras rupestres dentro da arte, por conta, de novo, as suas manifestações, elas eram funcionais, utilitárias e representativas, não era uma questão de estética ou ideal ou de alguma forma histórica, e também a ideia da escrita, né, não era existente nesse momento aqui no Brasil. Então a gente tem aí, por conta do clima, da vegetação, que era muito interessante, a arte rupestre no Brasil, Nordeste, ali, Rio Grande do Norte, Paraíba, são lugares que existe maior concentração de arte rupestre ainda no mundo, né? Como eu falei, por conta do clima e tudo mais, acaba que isso não se dissipou. E acaba assumindo características muito similares ao que a gente viu nas artes anteriores, né? Aquela questão animalesca e natural do ser humano, indiferente à região do mundo onde se estabeleceu essas manifestações rupestres. O que a gente percebe é que vai rolando um desenvolvimento que vai definindo culturas, definindo comportamentos e povos, é como o hibridismo religioso ou de fé desses povos vai se desenvolvendo. A gente percebe que o que determina comportamentos vamos dizer assim, racionais, né, não os animalescos, é o aspecto cultural muito norteado pela religião, não que as pessoas sejam todas religiosas. Começaram a ter diferenças ligadas à fé, e essas diferenças levaram aí a diferenciação em comportamentos. Mas até a gente não ter isso, até a gente ter aquela crença simplista, né, que falávamos até então, relacionando ao meio ou à captura, não criando ainda figuras divinas, quando o ser humano começa a criar ou associar também, né, como a gente vê ali, por exemplo, na Mesopotâmia, que a gente já viu essa arte, por exemplo, eu começo a associar a natureza a uma deusa, Ceres, a deusa da natureza, né? Você associa a uma figura, você atribui nomes, você atribui características, você se apropria daquilo e assimila as suas visões religiosas. É aí que você começa a ter separações, é aí que a gente começa delimitar comportamentos e culturas. Mas até então, lembra que a gente viu, era tudo muito similar, era caça, era batalha, era dança, que a dança, a produção artística é inerente ao ser humano. Por mais que exista uma certa... As pessoas, eu não tenho dom para artes, mas é natural, é o que nos torna humanos, é a produção artística, seja a imaginação artística ou o que for. Mas aqui a gente tem ainda as mesmas relações iconológicas, né? O mesmo conceito por trás das imagens, a caça, a festividade, enfim, que se assimilava, perdão, entre os povos aí rupestres. Um pouco do indígena, tá? Eu não gosto muito do Heinz Staden, eu não sei se vocês já leram sobre ele, tipo um charlatão, tá? Um aventureiro alemão que veio para o Brasil em 2 expedições, primeira em 1548, depois a segunda em 1549, ficou preso ali numa tribo indígena e tudo mais. E ele retrata o Brasil de uma forma muito brutal quando ele volta ali para a Europa, quando ele é resgatado pós 1555. Ele retrata o indígena de uma forma muito animal, muito antissocial em todos os aspectos. E a gente acaba criando características do indígena ou olhando a cultura e o comportamento indígena por parte e baseado na visão de um europeu já passado do período medieval, vivendo um período renascentista, como a gente viu, que não tem uma visão diferente, católico, né, cristão, no caso, é muito complexo a gente ter uma não crítica. Até hoje as pessoas fazem isso, pensam diferente de mim, agem diferente de mim, se veste diferente, a gente já tece uma visão muito crítica em relação àquilo, não consegue entender, poxa, é diferente, é outra cultura, é outra região, não tem isso, não tem aquilo. Tanto que, né, quando chegaram aqui de 22 de abril, né, lá no dia 26 já estavam realizando missa para os índios, para a gente ter ideia. Nos primeiros dias, em solo brasileiro, os portugueses já estavam realizando missas, impondo de alguma forma uma crença, porque era necessário naquele momento, né, um momento complexo para a igreja. A gente já viu isso no Barroco, inclusive isso foi reforçado após a Reforma Protestante. Então essa necessidade de uma imposição viva como eu vivo, creia no que eu creio, sempre foi muito forte, e isso de alguma forma acabou alienando
ali a nossa visão sobre o Brasil. A gente tem uma visão muito inferiorizada sobre o Brasil, a cultura brasileira. Ah, tem problemas políticos. Não, isso tudo é decorrente à nossa redução social. Nada que é produto do Brasil presta. Nada que é cultura brasileira presta. Nada que representa o brasileiro presta. Existe uma inferiorização. O Brasil, não há muito tempo, mas a gente vai chegar a isso, próximo à era Vargas e tudo mais, a política alfanista brasileira, a forma de vender o turismo no Brasil como turismo sexual, a degradação, a vegetação e tudo mais. Tem um documentário incrível, tá na Netflix, eu recomendo que vocês assistam logo, porque a Netflix tira essas coisas muito boas, assim, com frequência. Chama Sertão Velho Cerrado. É fantástico. E também um documentáriozinho, eu não sei se ele tá mais, se tiver vale muito a pena, chama Guerras no Brasil. São 5 episódios, se não me engano, começa aí por indígenas, vai passando por várias manifestações, guerras Brasil-Paraguai também, por exemplo, até chegar à ideia do tráfico de drogas, que é o atual. É muito interessante. São documentários inteligentes, numa linguagem fácil, compreensível e que vai ajudar muito vocês em qualquer questão relacionada a humanas no vestibular e também em redações, tá? Mas dando sequência aqui. A gente foi estabelecendo uma visão como um mundo eurocêntrico sendo melhor, e após aí a Segunda Guerra Mundial, né, após a década de 1950 também, uma visão mais do norte-americano sendo ideal. Tá? Vamos chegar nisso, mas entender o porquê que a gente chegou nisso, porquê que a gente tem essa desvalorização do nacional. Não deveríamos, vocês percebem aí no simulado também que fizeram, acredito que vem questões de vestibular e provas, a gente acaba tendo muita dificuldade em questões que assimilam o Brasil, falando da cultura brasileira, das manifestações brasileiras, a questão onde perguntava, né, sobre o cavaquinho e tudo mais, ali quais são as manifestações musicais referentes a esses instrumentos, não sei, tipo, é uma das questões que tem maior índice de erro num vestibular. Por quê? Porque a gente não tem uma valorização de uma cultura nacional, a gente não tem o olhar para a base da cultura nacional, a gente conhece estereótipos, a gente conhece coisas muito sutis, mas o vestibular ou outras situações que vocês vão passar ao longo da vida, eles não vão abordar isso de forma sutil. Então não adianta a gente ser simplista e reducionista em relação a essa cultura, como fizeram alguns desses visitantes europeus que por aqui passaram, como eu via falando para vocês. Um exemplo, o Hans Staden, a forma com que ele define o indígena brasileiro de uma forma muito brutal e desumana, negando a cultura desses povos. O termo antropofagia vai aparecer para vocês talvez com mais frequência quando a gente estudar modernismo no Brasil. Tá? Mas a gente vai entender o que é a antropofagia em origem. A antropofagia é uma prática cultural dentro de uma questão, uma visão religiosa, né, indígena, onde existiam tribos, e aquelas tribos elas tinham características em comum entre elas, e elas acabavam tendo guerreiros ali, um mais forte que o outro, enfim. E a tentativa também, né, de eu conseguir obter aquela força, aquela inteligência daquele guerreiro, muitos deles eram capturados pela tribo rival e ficavam presos por um tempo, sendo bem alimentado, tendo as melhores índias para ele, danças para fortalecer e tudo mais, e depois ele era morto e consumido, né, por alguns integrantes da tribo. A ideia da antropofagia, ela vai além do canibalismo. O canibalismo é uma ideia tipo, eu como para me alimentar. A antropofagia é um alimento muito mais comportamental, sensorial, espiritual. A partir do momento que eu estou ingerindo um guerreiro forte, inteligente de outra tribo, eu estou adquirindo aquelas características também. Isso que vai dar um motim aí para a ideia da antropofagia cultural no modernismo, quando a gente vê, tá? Uma ideia que eu não copio mais a arte europeia, eu só pego o melhor dela e crio uma única e minha. Mas a forma, né, voltando aqui, como eram descritas, como eram representados esses rituais, de novo, eram muito brutais, né, bem animalescos. E alguns antropólogos, inclusive um pouco mais atuais,
colocam isso de uma forma não tão brutal, que faltou pesquisa, que faltou observação, que faltou atenção à cultura desses povos, tá? É bem interessante. O Levi-Strauss, ali no seu Tristes Trópicos, quando ele esteve no Brasil, ele tem um relato bem legal sobre a cultura indígena que vale muito a pena a gente aprofundar, ok? Mas, mais uma vez, ela está presente, ela faz parte da essência do nosso povo, não só, como eu falei, em questões banais. E as representações, as manifestações indígenas, elas têm uma relação muito ligada à vida, ao meio, à natureza e também a uma ideia de sobrevivência ritualística, tá? As máscaras, as pinturas corporais, as danças, sempre ligados a uma questão, uma relação, né, da fé ou da tribo ou ao meio. Isso é muito interessante, como a gente já viu, existe uma manifestação artística e a crença e a situação em relação ao meio em vários povos, em vários lugares do mundo. Mas a forma com que a geografia de cada região orienta as manifestações artísticas é muito interessante. A argila, a cestaria, ou que eram produtos ali, né, artesanais, a gente diz nesse sentido, porque eles tinham uma função mais prática, eram feitos por mulheres, não utilizavam nenhum tipo de mecanismo nem nada, era diretamente feito, né, na mão. E as artes plumárias geralmente feitas por homens, usados por homens, representando a ideia de líder, os caciques da tribo e tudo mais, usando penas de caudas de animais, de aves, né, no caso ali, para representar poder, imponência e ter uma relação com a natureza e uma representação da natureza. Muito interessante a gente ver desse aspecto. E a ideia da moradia, a ideia da arquitetura é algo que começa a ser muito mais presente para nós agora. É algo que é mais visto, vamos assim dizer. Porque as representações artísticas manuais, a indumentária, a cestaria, a argila, né, no caso a cerâmica até então, ela tem algo funcional para mim, para o indígena, para aquela cultura, para aquele povo, perdão. Mas o que começa a ser transformado de uma forma muito rápida e visível é a arquitetura brasileira. Eu tenho aí os tejupares, né, que é a ideia de uma arquitetura vernacular. O que é isso? Uma arquitetura vernacular é uma arquitetura onde o que compõe aquela arquitetura, todos os materiais são extraídos do meio, tem uma relação com a geografia, tem uma relação com o local, não são necessariamente, claro que essas estão restauradas, dá para perceber a alvenaria ali ao redor, mas é a ideia da oca mesmo, né? A palha, eu só utilizo os materiais que eu tenho à disposição na minha região, não há alteração, né, desses materiais, não há diferentes misturas, como no caso pós a colonização, a gente começa a ver esses indígenas vivendo aí em casas de taipa. A ideia ali de você utilizar uma mistura entre sangue de boi, óleo de peixe, barro, palha e criar ali uma ideia de como se fosse uma argamassa. É bem interessante, de novo, a gente pensar a ideia ali do pau a pique no surgimento da construção colonial. E perceba-se que eu já tenho uma mudança na inclinação do telhado, né, da queda desse telhado. A gente vai ver muita influência europeia em relação a isso, os telhados de duas águas, inclusive que a gente desenha, né, as casinhas bem, o quadradinho, né, e o telhadinho, remetendo inclusive ao princípio arquitetônico clássico grego, né, o frontão, a parte do templo e tudo mais. Mas essa tendência ao telhado de duas águas, que é extremamente comum na arquitetura colonial, é uma influência europeia. Por que que eu utilizo o telhado de duas águas? A ideia da neve. Lá neva, então eu preciso fazer uma construção onde não se deposite neve no telhado. Como não havia nenhuma tentativa, por mais que perceberam que era uma discrepância enorme da geografia, do clima e tudo mais, não houve no início, demorou e até hoje não tem muito uma valorização, tá? A gente tem até uma questão, se vocês quiserem eu mando ela para vocês, do Flávio de Carvalho, por volta ali da década de 1950, ele caiu no Enem, uma questão sobre isso, ele propôs um novo traje para homens no Brasil. O Brasil é tropical e os homens se vestiam como os europeus, terno, gravata, aquele calor do Rio de Janeiro. Ele propõe um traje tropical, é muito complexa aí essa performance, é
ideia da arte contemporânea, que vai trazendo um pouco desde esse momento. A gente tem desde esse princípio da colonização uma imposição cultural europeia muito grande. A gente foi acatando e aceitando isso por muito, tá? É muito visível até hoje isso para nós. E de novo, isso continua e começa num período onde eu tenho uma igreja, no caso Portugal, que colonizou o Brasil, muito católico e passando por toda essa efervescência de um desligamento, de uma briga, de um conflito religioso que fora o barroco na Europa. Então, essa necessidade dos jesuítas em catequizar, essa necessidade de se criar igrejas, o litoral do Brasil, viagem para o litoral, mas não vão só a praias, procurem a igreja. Eu não sou religioso, não é para não ser religioso ou não, é para você conhecer um pouco da história, da cultura do lugar. É muito interessante você estar num lugar e saber o que acontece lá. E o Brasil tem muito disso no litoral. Todo o litoral que os caras chegaram, as primeiras coisas que construíam eram igrejas, ok? Tem muito aí de um processo de escravidão indígena que não dura por muito, porque o indígena ele fugia, não aguentava, morria muito cedo. E aí a gente começa a ver uma escravidão negra chegando no Brasil, tá? A escravidão por povos negros por parte de Portugal começa por volta de 1444 e ela chega no Brasil aí por volta de 1539, 1540, dando início a um processo doloroso, cruel, que durou pouco mais de 300 anos e que deixa pra gente rastros e marcas e cicatrizes até hoje com o racismo, tá? A gente vai acompanhando isso ao longo do processo da evolução histórica, ok? E a gente tem aqui o trabalho indígena, o trabalho escravo e tudo mais. Eu tenho características barrocas, porém eu tenho características de diferentes culturas desses diferentes povos. O que eu quero que vocês percebam no Brasil que a arquitetura colonial brasileira, que ela vai se desenvolvendo para a arte barroca, a arquitetura barroca, ela é híbrida, ela é misturada, ela começa a se tornar sincrética, porque não há como. Existiam modelos, claro, mas eles precisavam estar de acordo com as condições, a região, com os materiais que existiam naquela região, com o conhecimento dos artífices que produziam essas construções. Ambas aqui, tanto a matriz de São Vicente quanto a paróquia de São João Batista em Cananéia, são uma das primeiras. Elas estão ambas restauradas e reformadas, tá? Não sei se já foram para Cananéia, mas para o sul, quase no estado do Paraná, vale muito a pena. Tem toda uma história ali que antes de fixarem São Vicente como a primeira cidade, passaram ali por Cananéia 5 meses antes, mas isso não está nos livros, né? Mas tudo bem, vale muito a pena. O museu, a igreja, ela não tem a parte da frente, como era de costume, voltada para o mar. A lateral era voltada para o mar, ela não tinha janelas, eram pequenas aberturas, as paredes extremamente largas, extremamente grossas, porque antes de ser igreja era um forte, antes de ser igreja era um local de observação de naus inimigas. Não eram só os portugueses que queriam o Brasil, tá? Tanto quanto a gente vai ver logo mais. A influência, o poder, o interesse dos holandeses também, dos franceses e ingleses no norte, no nordeste, ali nas capitanias de Pernambuco, na produção da cana-de-açúcar e tudo mais. Então existia um conflito por uma terra tão fértil, uma terra tão produtiva, uma terra que foi encantando ali primeiro pelo pau-brasil, né? E a ideia que deu inclusive origem ao nome do nosso país, pau-brasil, eles cortaram a madeira vermelha, né? Vermelho como brasa, brasa braseira, o Brasil deu o nome origem. O pau-brasil muito explorado para tingimento de tecido. A gente até comentou alguns pigmentos que eram extremamente caros de sedas na Europa e a extração do pau-brasil se dá muito aí por conta do tecido. Também a plantação de cana, a produção de cana, a produção de fumo, a produção de couro, né? E isso sendo levado para a Europa, uma forma de manter, né? A colônia mantinha, mas com o tempo ela vai se desenvolvendo, com o tempo vão tendo cada vez mais pessoas, cada vez mais grupos, e a gente vai vendo que vai existindo uma certa cultura, uma certa plantação ou cultivo de subsistência, e aí que vão se definindo
algumas ideias de caráter nacional, tá? Mas primeiro, de novo, o que a gente tem? Igrejas seguindo a ideia, inclusive, que a gente viu aqui das casas de taipa, elas eram construídas além do barro, né, com óleo de peixe, sangue de boi, para fortificar a construção. E percebam que não há relação, não há. Existem características em comum, claro, que são impregnadas, um pouco dos retorcidos, das volutas que a gente vê ali no barroco europeu, mas elas se distinguem, elas têm características em comum, elas têm diferentes influências, são diferentes grupos que ali estavam. Se um dia vocês tiverem o privilégio, litoral sul de São Paulo, né, subir algumas pedras, ainda existem registros de sambaquis, ou são tribos indígenas dessas regiões que faziam como se fossem panelas nas pedras próximas ao litoral, né? Panelas assim, iam raspando a pedra, ela fica uma panela dentro da pedra, né? Uma tina dentro da pedra. A cultura desses povos de utilizar a pedra, de utilizar diferentes recursos, acaba influenciando nessas manifestações, nessas construções. É inegável as diferenças estéticas que a gente vê no colonial no Brasil, mas também o que as iguala também é interessante, como aqui, por exemplo, a gente tem duas cenas, uma no Rio de Janeiro e uma em Recife. Existem características em comum que são muito interessantes. A Praça do Vista Rossi, hoje a atual Praça Tiradentes, ali no Rio, com ainda o Pelourinho. Pelourinho a gente conhece hoje por ser um bairro central, ditos por muito periférico, infelizmente, ali no centro de Salvador, na Bahia. O Pelourinho, em essência, começa ali no ciclo feudal, para a gente ter uma ideia, tá? Uma grande estala de pedra, enfim, com o tempo foi sendo substituída por ferro, onde criminosos eram punidos por seus atos. E isso, na escravidão moderna, né? Nesse momento que a gente vive no Brasil, era para o açoite de negros e escravos. E características em comum das construções, eu quero que vocês percebam que interessante essa ideia dessa aglomeração das casas, essa influência do barroco, o adorno nas casas, o uso excessivo de janelas e pórticos, e daí, né, dessas construções que a gente conhece, tem o termo, não sei se vocês já ouviram, talvez os pais, avós de vocês conheçam, o termo nem eira nem beira. Nossa, o cara não tem eira nem beira, né? Tipo, não tem nada. A ideia vem do latim de eira área, e a beira é o beiral das casas. Vocês percebem, tipo, além do telhado, né? O beiralzinho do telhado. Se a pessoa não tinha uma área, não tinha beira, ela não tinha casa. Daí vem a expressão desse período colonial, alguns termos ali de influência do português de Portugal. A nossa língua é uma língua muito rica, ela é uma língua muito sincrética, ela tem várias influências também, ok? Não só o português de Portugal, que foi imposto no Brasil, né? O português como sendo língua oficial ali no ciclo do ouro, tá? Ali quando o ouro é descoberto nas Minas Gerais. Mas até então existia uma certa pluralidade, ainda existia a língua dos escravos, ainda existia a língua dos indígenas e tudo mais. O tupi, né, que era uma língua vista como oficial. Olha lá, o que eu acho muito interessante nesse momento, ele é um período curto, ele é um período muito conflituoso. Acredito que vocês já tenham estudado em algum momento a Batalha dos Guararapes, que é a tentativa dos portugueses e a reconquista, é claro, das capitanias ali a Pernambuco pelos holandeses, né, o Conde Maurício de Nassau, que chega ali, conquistam a capitania e acabam criando o seu cultivo de cana-de-açúcar naquela região. E o que é muito interessante, hoje a cidade Maurícia é Recife, tá? Uma cidade muito legal de conhecer a história, a arquitetura e tudo mais. Mas vamos lá. O que acontece? Uma diferença bem interessante é que os holandeses que chegaram ali, os franceses, toda essa influência, não eram católicos fervorosos como os colonizadores portugueses, tá? Então isso tem uma influência bem interessante no desenvolvimento dessas regiões e na arte produzida por esses artistas, diferente dos que chegaram mais para a Bahia, Litoral Sul e tudo mais. Os portugueses que ali tinham um maior domínio territorial, que incentivaram uma cultura puramente católica, como eu falei, ou inclusive a construção, a ideia arquitetônica como uma forma de vida, sem nem observar,
né, exatamente que rolava e como como eram, né, as manifestações desses povos. Os holandeses já não, essa galera não tinha uma visão doutrinadora religiosa. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, Cidade Maurícia, que hoje é Recife, foi o primeiro lugar das Américas a receber uma sinagoga. Algo relacionado, um espaço relacionado aos judeus, né? No caso, eu tenho os judeus portugueses que fugiam para aquela região, tem toda uma questão histórica muito interessante. E ali eles começaram a ideia do cultivo da cana-de-açúcar, né? A ideia do açúcar extremamente precioso para os europeus, extremamente caro, algo luxuoso. Mas na arte, o que a gente vê além das diferentes manifestações culturais? O Conde Maurício de Nassau ele era um entusiasta, apaixonado por todas aquelas manifestações artísticas, culturais daqueles povos que ali já viviam. Ele era fascinado pela cultura indígena. Não estou o defendendo, não era um cara tão legal, era um explorador também, como todos esses que vieram. Mas a forma com que ele observava era muito interessante, tanto que havia uma comitiva de artistas, naturalistas e tudo mais junto a ele, que retratavam e registravam o Brasil daquele momento, não necessariamente o cunho religioso. Ah, Jana, mas aparece uma igrejinha ali no fundo. Ok, elas eram construídas, isso não inibe, tá? Essa certa neutralidade religiosa do Maurício de Nassau durou pouco tempo, tá? Durou pouco tempo, não foi o tempo todo que eles tiveram esse poder ali onde hoje ali em Pernambuco, Recife e tudo mais, durou pouco tempo a neutralidade e logo vieram as igrejas. Existia um certo, vamos dizer assim, comodismo em relação a isso, tá? Mas nesse tempo os artistas que vieram com ele, eles tinham o hábito de registrar o que eles viam, tanto os aspectos naturais, a fauna, a flora, os costumes, hábitos indígenas, as construções, a vegetação, tudo era muito curioso. E tudo isso era produto. Muitas dessas pinturas e tapeçarias adornavam paredes de condes e duques por toda a Europa pelo fato de ser exótico, diferente, novo, né? O Brasil sendo visto ali como um grande espaço de exploração em todos os aspectos. A gente tem aqui essas pinturas do Franz Post, eu quero que vocês percebam já toda a influência europeia da colonização, de novo, ó, o engenho telhadinho de duas águas, os arcos na construção, a igreja ali, a construção colonial, a gente tem essas manifestações, mas ele não deixa de mostrar um pouco da ideia da natureza, fauna, flora, a forma de vida ali dos escravos que trabalhavam no engenho nessa região, a ideia da pintura de paisagem, né, começa a se tornar algo muito necessário, é dentro do cartão postal que se vê nessas pinturas. Um outro artista que foi um grande nome ali no registro do Brasil colonial, do Brasil indígena, foi o Albert Ecoute. O trabalho dele é bem interessante, ele fazia várias naturezas mortas. A natureza morta é algo do espaço natural retirado do seu meio e arrumado ali numa mesa e tudo mais, né? Flores em vasos, frutos em cestos, isso são naturezas mortas. E aí ele cria uma natureza morta com frutos, com vegetações, né? Tipicamente brasileiros, a cabaça ali ao fundo, os cactos, maracujá e tudo mais, e ele faz essa pintura adornando, né? De novo, representando, mostrando que é o Brasil, as danças indígenas. Essa é uma das poucas obras que a gente vê do Ecoute que não tem aquela pose, né? No caso, aqui, tá? Mas voltamos aqui. Não tem aquela pose, não tem aquela ideia do retrato, ele registra um grupo, que era um pouco incomum também no trabalho dele, ele registra um grupo de indígenas em suas manifestações culturais, religiosas, étnicas, animais, tem um tatuzinho aqui no canto, é bem fácil da gente definir o tatu, esses indígenas no meio natural, o nu, que por muito e muito breve com a chegada dos colonizadores, o nu foi visto como uma vergonha, a ideia do corpo, atentado ao corpo. De novo, eu tenho um caráter católico, religioso muito forte chegando, né? Então eu preciso ter essa vergonha em relação ao corpo. E aí a gente vê outras pinturas do Ecoute que, de novo, são incríveis. Se eu não me engano, há 2 anos atrás rolou uma exposição no MASP em São Paulo sobre pintura negra, sobre a cultura negra, e a negra do Ecoute estava aqui. É fantástico, é gigantesco, deve ter uns 3 metros de altura por 2 de largura, é gigante.
É muito interessante, é impactante você se deparar com uma obra como essa. São várias, tá? Ele coloca aí todas as manifestações, as miscigenações, toda a abordagem cultural que a gente pode enxergar nessas imagens. A gente tem aqui a mameluca, que por um aspecto de miscigenação, é a ideia da mistura ali, né? Entre o branco e o indígena, eu tenho traços indígenas, uma tentativa de uma coloração de pele, ela segurando o cesto de flores e a roupa, eu já tenho a influência do branco, né? O adorno e tudo mais. Ao lado a gente tem a negra escravizada, a negra também colonizada, segurando o cesto de frutos, a ideia de um adorno na cabeça relacionando a sua cultura, mas a vestimenta também, a ideia dos seios à mostra, você tem a negra como uma figura muito inferiorizada. Existem muitos termos, inclusive, relacionados ao racismo, às mulheres negras do período colonial, amas de leite e tudo mais. E aí, ao lado, uma criança, muito possivelmente seu filho, poderemos julgá-lo como um mulato, que seria essa miscigenação entre o negro e o europeu. Muitas dessas mulheres eram estupradas, então era muito comum esse surgimento, aí, vamos dizer, de novos aspectos que a gente chama de raças. Não gosto muito do termo, mas enfim, é o mais simplista para a gente entender. E em ambas as obras a gente percebe a cultura, a fauna, a flora, a vegetação. Olha o caju, que lindo, em cima da mameluca e tudo mais. O menino segurando o milho e a mandioca são muito proeminentes, principalmente a mandioca. Como eu falei, essas regiões mais sul do Brasil, a Ilha do Mel, por exemplo, no Paraná, o nome vem do alemão, por conta de tanta mandioca que tinha lá, e a mandioca é alemão, algo muito próximo ao mel. Aí virou Ilha do Mel, da mandioca. Então, tipo, é todo um aspecto cultural e geográfico também, e a questão é, da vegetação que aqui se existia com muita preeminência, influenciou também nossa cultura, alimentação e tudo mais, tá? Trabalho que eu particularmente gosto muito. Mas, de novo, os fins desses trabalhos não eram fantásticos, ok? Não tinham uma função incrível. De novo, a gente tem Brasil, a gente tem miscigenação, a gente tem exploração, a gente tem racismo, a gente tem a colonização, a gente tem um aspecto branco. Ele consegue transmitir isso tudo nas obras dele, ok? Bem legais. E aí, a gente dá início ao que é o barroco no Brasil. Não vamos confundir o barroco no Brasil com o barroco mineiro. Tá? O barroco mineiro ele tem características dele, o barroco mineiro ele tem características próprias pós a ideia do ciclo do ouro, e ele é muito mais ligado a um rococó, porque é um período de muita riqueza e tudo mais. Você manda os filhos estudar na Europa, eles começam a trazer ideias do arcadismo, ideias iluministas, então começa a ter uma certa diferenciação. Mas de novo, o barroco brasileiro, ele se dá essa sequência de diferentes povos chegando no Brasil, diferentes povos europeus, impregnando sua religião, impregnando uma motivação arquitetônica e construção de igrejas em todas as regiões, como a gente viu as duas igrejas ali no litoral de São Paulo, tá? Os textos só para nos auxiliarem. Uma das mais antigas construções barrocas que a gente tem no Brasil é a igreja de São Miguel das Missões. Ela está totalmente deteriorada, é uma ruína, porque uma coisa que é interessante também, que eu quero que vocês entendam, que muitas das construções das igrejas católicas barrocas, as primeiras brasileiras, se não são ruínas, foram destruídas, porque cada região tinha características específicas, como eu falei ali no colonial. Por mais que tivesse uma temática religiosa, existia um hibridismo cultural, existia a visão religiosa do negro, existia a visão religiosa do indígena, e isso acabou também aparecendo nessas construções. Uma região do Brasil não entendia a construção da outra, mas ele assimilava talvez a um elemento que relacionasse a uma cultura indígena, uma cultura africana, e aquelas igrejas eram destruídas. É um caso aí também em São Miguel das Missões. Ela tinha vários elementos que não foram reconhecidos por católicos, pelos portugueses católicos, e muitas partes dela foram sendo destruídas. Várias construções que fizeram parte ali da Estrada Real, a Estrada Real que passava entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro para fazer a extração do ouro, tinham várias igrejas barrocas, tinham cerca de 54 a 56 igrejas, hoje a gente tem 10 a 12, elas foram destruídas
pelos próprios colonizadores, por grupos católicos cristãos que passavam por aquelas regiões por não entender alguns símbolos. Por mais que fosse uma igreja católica barroca, ela tinha para um grupo diferente ícones, símbolos que eles não compreendiam. Então aí que vem uma ideia de um Brasil extremamente sincrético, um Brasil extremamente diverso, porque eu vou trazendo povos que já têm culturas pré-definidas e tentando moldá-los todos na mesma amálgama. Isso não há como, né? É algo que desde o período medieval a gente viu o europeu ali tentando segmentar na religiosidade, tem um padrão, tem um padrão. Por isso que a galera fala aí que o período do românico é um período um período medieval da arte do período das trevas, né? A Idade das Trevas, de uma arte que cada região da Europa, cada construção religiosa tinha uma característica própria. Isso não era bem visto. Isso estava acontecendo aqui. Eu estava impregnando uma nova cultura, eu estava forçando uma nova religião, forçando novos hábitos, forçando novas culturas e acabou, né? Dando diferentes características em cada uma dessas construções, mas todas elas traziam uma característica em comum, né, que é muito similar, apropriada, vamos dizer assim, imposta, não apropriada, do barroco europeu, que é o suntuosismo, o exagero, as curvas e a ideia de esplendor e grandiosidade no divino, tá? Uma das primeiras e mais importantes que a gente tem aqui, da Ordem Terceira de São Francisco, no Rio de Janeiro, tem todo um colégio para padres ali ao lado e tudo mais. Percebam o exagero, percebam o uso, a grandiosidade no ouro, excessividade de objetos decorativos e a parte de fora, essas tentativas também, né, dos rendilhados, das volutas, os pórticos relacionados ali, o que vinha sendo feito na Europa. É uma tentativa de transpor elementos externos, que a religiosidade foi o maior deles. Olha aí, essa é fantástica, fantástica, a gente vê em foto, assim, é uma coisa, eu já estive dentro dessa igreja, é algo que realmente te sufoca, né, por toda o exagero, todo o ornamento e, como eu disse, essas regiões litorâneas que foram por muito colonizadas, foram os portos desses povos colonizadores europeus, elas passaram a ter as primeiras construções e muitas características que a gente tem nelas. Essa aqui da Ordem Terceira de Salvador, ela já começa a acontecer num momento onde eu começo a ter uma valorização do nacional, não da cultura nacional, mas uma necessidade, porque começa a aumentar muito a população brasileira. Para a gente ter uma ideia, é um momento onde eu começo a ter um país próspero em alguns sentidos relacionados ao que é produzido e consumido aqui, tá? Existe uma necessidade muito grande. Vocês veem história, por exemplo, existem determinados momentos, por exemplo, a dinastia filipina, acho que até o século XVII, se não me engano, onde Portugal e Espanha ainda possuíam o mesmo rei. Aí a gente vai ver esse rompimento aí com o Tratado de Lisboa, 1668, né, onde Portugal passa a ser independente da Espanha e começa a tratar a colônia, né, a sua colônia, de uma forma um pouco mais autônoma. E isso acaba se revelando também ali no ciclo do ouro, que a gente vê logo mais, que começa muito fortemente no estado de Minas Gerais, ok? Eu tinha Salvador ainda como sendo a capital do Brasil, então as construções ali eram importantes, a ideia religiosa ali também era muito forte, o tráfico negreiro ali era muito intenso. A Salvador é conhecida como a Roma Negra por ter a maior população negra do Brasil. Estima-se aí que até por volta de 1850, cerca de 4 milhões de pessoas negras escravizadas foram trazidas para o Brasil e mais 4 milhões morreram no caminho, tá? E eles foram essenciais, né, para toda essa construção. A gente vê a influência do candomblé também, algumas das construções, elas são bem visíveis em Salvador e em Minas, tá? São bem visíveis. São símbolos, são elementos, você vê. E claro, também a dominação cristã, você vai ver imagens de santas em cima de meia-lua. Meia-lua tem, né? A lua
tem uma representatividade grande para o indígena, uma representatividade grande no candomblé. Então, uma ideia de um tá acima do outro, um ser superior ao outro. A gente vê, é esse tipo de hibridismo que eu falo que existe nessas construções. Eu tenho o seu, mas o meu domina, tá? Muito louco. Aqui em outras regiões, elas, de novo, têm características em comum, mas tem muitas características que as diferem. Pernambuco, Paraíba, o Rio, né? Toda essa região litorânea foi extremamente forte o ponto da ideia do barroco, da colonização católica, toda uma ideia de tornar, né, o brasileiro aí em cristão. A ideia da torre existe, a ideia do pórtico, as janelas, o adorno, mas cada uma estabelece sua característica. E lembrando, isso foi restaurado. Existem restauros um pouco mais antigos, mas alguns são mais recentes. Por exemplo, a igreja de Cananéia, que a gente vê ali atrás, foi restaurada em 2006, tá? É recente. E esse restauro teve a infeliz ideia de dar características em comum entre elas, mantê-las similares, tanto as cores quanto detalhes, ok? Acabou não necessariamente. Hoje isso não acontece mais. Para você ter uma ideia, um olhar para a cultura africana no Brasil de uma forma mais ampla, não só vendo como o negro escravo, olhar toda a influência, começou a ser forte no Brasil em 1990. Cara, eu já era nascida, eu sou de 1989, tenho 30 anos, então não tem 30 anos que a nossa história começou a olhar para a influência negra, influência africana no Brasil, que é muito forte, que é muito importante, tá? Não há como a gente negar. Se a gente tivesse essa valorização há mais tempo, a gente não teria tanto problema de racismo e diferença que é feita num país onde 54% da população é negra e o espaço para essas pessoas são extremamente limitados e fora toda a crueldade exercida com essas pessoas. Lamentável. Enfim, dando sequência, tá? O papel da igreja, o termo mecenas, que a gente já conhece ali do Renascimento, né? A ideia de financiar as obras, como eu tenho essa representação religiosa financiada pelos jesuítas, os mecenas, os mais importantes, eram, né, os grandes nomes da igreja. E, de novo, era uma arte feita por pessoas leigas, por pessoas que não tinham um conhecimento religioso ou um conhecimento de como era feita a arquitetura naquela região. E um cara, é assim, assim, assim. O cara meio que fazia o que ele entendia. E por isso que a gente tem essa certa diferenciação entre as construções de diversas regiões. Perdão. E aí o que fica interessante a gente pensar, para manter para a próxima aula, a ideia do barroco mineiro, que também ele é visto como rococó, né, por conta que começa a rolar uma influência muito forte de uma cultura mais iluminista europeia no Brasil, tá? O que é interessante, eu tenho uma forte descoberta ali por conta de um declínio da cultura açucareira, por conta de uma força ali, inclusive, dos holandeses em Pernambuco. Os portugueses começam a estimular as regiões mais ao sul, ao sudeste, a buscarem outras fontes. Eles ainda estavam encanados com ouro. Por um tempo foram encontrando pedras preciosas até chegarem ali à região de hoje, que é Ouro Preto, né? E encontraram sei lá, toneladas de ouro. Tanto que o quinto, o pagamento ali pelo transporte, né? Pela retirada do ouro para Portugal, da colônia, né? O imposto era algo assim assombroso. Em momentos de grande exploração, porque querendo ou não foi curto, tá? Porque foi muito, vamos dizer assim, predatória a exploração do ouro no Brasil. Ela foi muito cruel. Para você ter uma ideia, ali por volta de 1730, onde isso começa a se tornar algo muito forte para a economia, muito ouro e tal, tal. O quinto ele chegava a ser cerca de 8 toneladas de ouro, um negócio absurdo. E é um momento que a gente vê um grande crescimento populacional. Tinha, sei lá, 300 mil habitantes vivendo na colônia, e em pouco tempo a gente já tinha 3 milhões de pessoas vivendo aqui, buscando, né, na ideia do minério, da construção e uma sobrevivência, e daí criando-se, formando-se novas culturas, hábitos, as primeiras revoluções e fugas, né, de escravos, organizações também de diferentes grupos,
diferentes olhares para toda uma ideia da arquitetônica, toda uma ideia cultural que é muito interessante. E ela começa a ter ali aquele, vamos dizer assim, um epicentro, né? No que vem a ser a descoberta do ouro, do minério, ali nas Minas Gerais. E é bacana a gente entender também que é nesse momento e por conta disso que o Rio de Janeiro passa a ser a segunda capital do Brasil. Ela deixa de ser Salvador. Em 1763, o Rio passa a ser capital do Brasil por conta aí, como eu falei, da rota, né, da Estrada Real para o desvio desse ouro e toda a influência desses diferentes povos que foram chegando, dessas diferentes culturas e como foi causando uma certa mudança, inclusive. O Barroco Mineiro ele tem características próprias, ele merece uma aula só para ele. Só para a gente ter uma ideia, termos, palavras, o ai do mineiro. O ai do mineiro é uma questão do inglês, né? Do inglês, essa questão do inglês britânico, os ingleses eram muito bons na extração do ouro, eles conheciam, mas toda a fauna, a flora, a vegetação era estranha a eles, é algo diferente. Why? Porque tem dois tipos de porquê no inglês, né? Why e o because. Why? Aí acabou se tornando um termo sincrético brasileiro, mineiro. Why? Tá? É muito interessante a gente ver como isso deu a cara, deu característica e deu uma noção do que é o verdadeiro Brasil e de algumas características que a gente conhece até hoje, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me chame inbox que a gente tá aí para responder, tá bom? Um beijo, saudade e fiquem bem. Tchau!